primeiro foi a decisão de pivotar minha carreira. Eu me formei em tecnologia e fui para a área de vendas. Então, esse momento foi desafiador e mexeu comigo. Eu tinha 22 anos e já me trouxe o senso de responsabilidade para me trazer para o mundo real, para dizer, olha, de fato, é um mundo feito de escolhas e você está fazendo uma escolha importante. Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos com o Milton Fabrício, o diretor executivo do World Trade Center para a região sul, Curitiba, Joinville e Porto Alegre, né? Que vai contar um pouquinho da sua história e da sua jornada de vida. Milton, obrigado por aceitar o convite do IGP. Seja muito bem-vindo. Conta para nós, Milton, um pouquinho quem é o Milton. Imagina, Diogo, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer poder contribuir um pouquinho da minha história. É um prazerzaço estar aqui contigo. Bom, eu sou londrinense, tenho 42 anos, sou pai da Cleo de 3 anos e marido da Karen, casado já há 10 anos. Moro em Curitiba, estou morando em Curitiba há 5 anos. Já passei por Londrina, por Natal. Eu sou um profissional que tem 22, 23 anos de experiência e o setor que eu tenho praticamente exclusivo na minha experiência é a área de vendas em publicidade. Publicidade de TV aberta, jornal impresso e jornal digital, mas especialmente televisão aberta e jornal impresso. Eu sou formado em tecnologia, eu me formei em processamento de dados e me especializei na área de negócios. Fiz 2 especializações em gestão pela Fundação Getúlio Vargas, em gestão empreendedora e gestão empresarial. E é isso. Hoje estou como diretor executivo do World Trade Center aqui, Curitiba, Joinville e Porto Alegre. Trabalhei em emissoras de televisão da Afiliadas Globo, Afiliadas Globo, Curitiba não, Londrina e Natal, e meu último projeto na área de vendas mesmo, de publicidade, foi como diretor comercial da Gazeta do Povo, aqui em Curitiba. É interessante a gente ver, né? A gente está falando aqui de um executivo de vendas, né? Então, talvez se tu quiser contar um pouco de como foi esse teu caminho para chegar um pouquinho, né? Olha, beleza, me formei. E aí, qual que foi o primeiro passo do Milton para conseguir chegar a um nível de gestão, depois galgar, né, um cargo de executivo dentro do processo de vendas, né? Principalmente dentro de uma grande corporação, né? Como a Rede Globo e as afiliadas Globo. Conta um pouquinho para nós dessa trajetória. Tá bom? Bom, eu me formei com 21 anos. 21 anos eu estava formado em tecnologia e imediatamente já comecei uma pós-graduação em análise de sistemas. Então, eu estava muito decidido a seguir a carreira, né, de desenvolvedor de sistemas. Nesta ocasião, eu já estava empregado, né, eu tive que procurar emprego para ajudar a pagar a faculdade. Eu passei numa faculdade particular e meu pai não tinha condições de pagar a mensalidade, então eu fui atrás de procurar emprego. A faculdade era de noite e durante o dia eu fui atrás de emprego. Consegui um emprego na afiliada Globo lá de Londrina, na área de operações comerciais. Eu fazia um trabalho de back-office. Eu cuidava das partes burocráticas das vendas de publicidade, e foi aí que eu comecei a ter o contato com a área que foi a grande responsável pela minha trajetória. No final da minha pós-graduação em análise de sistemas, o diretor, naquela ocasião da emissora, me fez um convite para ir para a área de vendas, de publicidade. Ele comentou comigo que tinha analisado um pouco o meu comportamento, eles chamavam de desenrolado, né? Era uma pessoa que tinha uma habilidade de estabelecer relacionamento, e isso era muito importante na área de vendas, e ele me fez o convite. Dentro dos marcos da minha profissão, este foi um deles, que eu
basicamente tive que optar em seguir uma carreira de tecnologia pela minha formação, ou pivotar minha carreira já naquela época e apostando numa análise de um gestor que tinha visto no meu perfil isso e, quem sabe, até construir uma grande carreira. E aí eu escolhi naquela época largar um pouco a tecnologia e enfrentar a área de vendas. Foi quando eu fiz a primeira pós-graduação em gestão pela Fundação Getúlio Vargas, para ter um pouco mais, né, de visão de negócios. E aí comecei trabalhando como vendedor de prospecção. Eu tinha uma carteira de prospecção, eu tinha 22 anos, e eu só tinha, o meu trabalho naquela época era prospecção 100%. Então, eu trazia os clientes novos e entregava para as carteiras dos executivos mais sêniores. Depois de 1 ano e meio trabalhando nessa atividade, nessa função, eu fui promovido a um executivo júnior, ganhei minha carteira, fiquei mais 2 anos, fui para um executivo intermediário, que eles chamavam na época, e aí recebi o convite de um dos meus clientes para tocar um negócio de turismo corporativo para ele na capital, em Curitiba. Foi outro ponto marcante. Eu estava com 27 anos, ainda morando com os meus pais. Eu sou o caçula de 4 irmãos, e a diferença para a minha irmã mais nova é 10 anos. Então, assim, eu fui o temporão mesmo, né? Aquele que eu não estava previsto. Depois de 10 anos, minha mãe estava com 38 anos, foi quando eu nasci. Então, você imagina, eu era super mimado, ainda sou caçulinha, essas coisas todas. Então, com 27 anos, a minha mãe não queria que eu saísse de casa ainda, mas eu já precisava, né? Já estava querendo. E quando muitos jovens estão nessa situação ainda, né, Milton? Muitos jovens estão nessa situação ainda. E assim, se eu tivesse, se eu tenho alguma coisa para dizer para esses jovens, é que, apesar do conforto e da tranquilidade, é muito importante você procurar e construir seu caminho, né? E sair da casa dos pais é um movimento importante para essa construção do seu caminho. Pois muito bem, eu aceitei aquela proposta e coloquei a minha mudança, né, entre aspas, dentro do meu Corsinha todo, e toquei para Curitiba. Meu irmão, o que deu uma certa segurança para minha mãe é que meu irmão mais velho já morava aqui em Curitiba há muito tempo, então ela tinha um pouco de segurança de que ele daria uma base para mim. Eu vim para Curitiba, fiquei um tempo procurando apartamento, me estabeleci, fiquei 1 ano nesse projeto. Fiz um trabalho de abertura de mercado, fiz um trabalho de CRM, mapeamento, e depois de 1 ano, eu estava com saudade da área de vendas de publicidade e entreguei meu projeto no Aguativa, né? A empresa foi o Aguativa Resort, ali de Cornélio Procópio. O Gilberto, que é o dono, meu amigão ainda até hoje. Eu entreguei o projeto para ele e voltei para a área de publicidade, aí já na Gazeta do Povo. Voltando para o grupo, né? Porque a TV, afiliada da Globo de Londrina, é o mesmo grupo da Gazeta do Povo aqui de Curitiba. E aí, comecei de novo um trabalho, recebi uma carteira pequenininha para atender os clientes, foi crescendo, foi crescendo. Depois de 2 anos, eu recebi uma proposta para ser Key Account Manager, né, que é um executivo de vendas mais sênior, para receber uma carteira dos maiores clientes. Eu dividia, junto com outro executivo de vendas, os 20 principais clientes da Gazeta do Povo, naquela época, responsáveis aí por grandes faturamentos. Fiquei nessa carteira como Key Account 1 ano. Aí recebi meu primeiro desafio como gestor. O Jornal de Londrina, que também era do grupo, né? Estava num processo de transformação, estava procurando um gestor comercial, um novo gestor comercial. Fizeram um movimento todo de consultoria, trouxeram consultor externo para o jornal e eu fui convidado a ser o gerente comercial. Mas eu não queria voltar para Londrina, né? Eu estava muito feliz em Curitiba
E aí eu fiz um acordo de ser um gerente que moraria em Curitiba, né, e ficaria numa ponte aérea aí entre Curitiba e Londrina semanalmente. E esse foi um desafio super legal. Eu assumi, eu saí de um gerenciamento eu comigo mesmo, né, sem equipe, para 27 pessoas. E peguei um desafio muito grande, um jornal que estava naquela época já com muito déficit financeiro, e trabalhei junto com o diretor executivo, que foi o consultor externo contratado, e trabalhamos durante 2 anos, um trabalho muito intenso, treinamento, foi muito bacana, muito legal. E eu fiquei 2 anos como gerente comercial do JL. Ao final desse período, recebi um telefonema, foi muito engraçado. Eu estava numa reunião de gestão com esse diretor executivo, no escritório dele, numa sexta-feira, era 3 horas da tarde. Toca meu telefone, um DDD que eu não imaginava de onde era, e ele falou para mim, não, atende aí, Milton, pode atender. Aí atendi, era uma pessoa, o Dirceu, que tinha sido diretor de marketing da RPC aqui em Curitiba, que tinha ido para ser superintendente de uma filial da Globo lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele estava me ligando para me fazer o convite para ser o diretor comercial da emissora lá em Natal. Obviamente que dali para frente, né, eu atendi o telefone, eu falei com ele, falei, olha, tá bom, eu entendi, eu te ligo quando eu terminar a minha reunião. Claro que dali para frente, nada, né, do que foi dito na reunião, eu ouvia. Não sabia nem mais o que estava acontecendo, né? Nada. Assim, e eu contei isso para o Júlio Sampaio, que foi meu diretor, era meu diretor executivo lá na reunião. Eu fui tocando assim, da forma que eu pude, tirando a atenção do âmago, né, do fundo do âmago, para conseguir conversar na reunião e ser produtiva. Por volta de 5h30, a reunião terminou, eu montei no carro e fui para casa. No meio do caminho, eu parei no posto de gasolina, comprei uma Coca, sentei na mureta, me lembro até, eu sentei na mureta e liguei para minha namorada. Eu estava namorando naquela época, a atual esposa. Contei para ela o episódio, ela já estava também com muita vontade de assumir outros desafios e dar uma mexida na vida. Ela falou, legal, vamos conversar nesse final de semana. Ela me perguntou, até quando você tem que dar resposta? Aí eu falei, até segunda. Então, assim, foi muito interessante. Foi uma transformação muito interessante, cara. Foi muito legal. A gente passou o final de semana inteiro pesquisando por que morar em Natal, por que não morar em Natal, e um monte de coisa, né? Porque, assim, o produto e a empresa pela qual fui convidado a ser diretor comercial, eu já tinha um pouco né, da informação e tudo. Mas era uma coisa, era uma mudança que envolvia muito mais do que isso, né? Uma mudança de local. E, assim, queira ou não, eu estava namorando, e aí, assim, eu queria que minha namorada fosse junto, e minha namorada ir junto não necessariamente seria uma coisa que só namorando, né? Teria que ser algo um pouco mais sério, quem sabe um noivado, até um casamento. Então, foi tudo misturado nesse final de semana. A gente optou por ir. Então, na segunda-feira, eu liguei, devolvi a ligação lá para o Dirceu e falei, cara, tô dentro, vamos nessa. E aí eu fiquei mais 30 dias como gerente do Jornal de Londrina e montei no meu carro, literalmente montei no meu carro e fui para Natal. Eu fiz a viagem, né? Eu falei, bom, eu vou fazer essa transição pensando sobre ela, né? Então montei no meu carro e foram 4 dias de viagem, eu sozinho, a minha namorada ficou, né, no trabalho dela ainda, para que ela fizesse a transição com calma, né? Enfim, não era nada muito emergencial para que ela tivesse que ir junto comigo. Isso foi agosto de 2009. Em fevereiro de 2010, eu fiquei de agosto de 2009 até fevereiro de 2010 lá em Natal morando sozinha. Minha namorada foi para lá, foi morar comigo. E aí, em outubro de 2010, nós casamos. Casamos em Maringá, foi super bacana e tal. Eu fiquei nesse desafio como gestor lá de Natal, como diretor comercial de Natal, por 5 anos. Ao final do 5º ano, eu já estava com saudades do Sul, né?
No Nordeste assim, foi uma experiência espetacular, assim, né? Mudou completamente a minha visão de vida sobre a cultura nordestina, sobre as pessoas que lá moram. Eu tenho muita gratidão por esse período que eu passei lá. Mas meus pais morando em Londrina, meus irmãos todos aqui, minha sogra também em Maringá, começou a bater um pouquinho de saudade de voltar para mais perto. Então, nós decidimos daí voltar para o Sul. Eu fiz alguns movimentos e a Gazeta do Povo me convidou para voltar como diretor, como gerente de projetos especiais. Eu topei, e então, em janeiro de 2015, eu voltei para Curitiba como gerente de projetos especiais. A Karen também, né, voltou, se recolocou aqui também, e desde então estamos aqui na capital. Na Gazeta do Povo, eu fiquei 6 meses como gerente de projetos especiais, depois mais 6 meses como gerente de Key Accounts, que daí eu cuidava dos Key Accounts da Gazeta, e mais depois eu fiquei 2 anos, eles fizeram um processo interno de assessment, e eu passei no processo e me transformei em diretor comercial, e aí eu liderei a transformação junto com outros diretores, né, com outros 5 diretores. Lideramos aí a transformação digital da Gazeta do Povo, que foi um grande projeto também, com muito aprendizado, muito interessante. No final de 2018, eu entreguei o projeto na Gazeta do Povo e resolvi descansar um pouco. Fiquei 6 meses descansando, fazia muito tempo que eu não conseguia descansar, e aí, depois disso, comecei a fazer alguns movimentos para voltar para o mercado. Foi quando eu conheci o Josias, o atual CEO do WTC aqui no Sul, que me convidou. Na verdade, eu fiquei sabendo que ele estava à procura de um diretor executivo e eu me convidei para bater um papo com ele para entender como que seria e se fazia sentido para ambos, né? Aí deu certo, eu estou no WTC como diretor executivo há 1 ano e meio, foi agosto do ano passado, e é isso. E, assim, essa última experiência minha como diretor executivo do WTC é a que mais fugiu um pouquinho da questão de vendas específicas, né? Eu tenho responsabilidade, sim, sobre vendas como diretor, mas não diretamente, né? Não somente. Até então eu era dedo no pulso mesmo, diretor de vendas, metas, plano de incentivo, agora não, agora é uma função mais executiva, um pouco mais ampla. Está sendo uma grande experiência para mim, diferente. Me tirou um pouquinho do meu modus operandi tradicional, estou achando bem interessante, é um movimento diferente para mim. Legal. E cá estou. E, Milton, conta um pouquinho para nós, acho que o afiliado da Globo todo mundo conhece bem, né? Aí a maior emissora de televisão, aí talvez canal aberto, né? E todos os seus meios de comunicação, acho que a gente às vezes fica muito limitado à televisão, né? Mas a gente sabe que existe muitos outros meios de comunicação dentro. Mas tu está comentando agora que tu está numa posição também como executivo, que tu passou um bom tempo como né? Como gerente de vendas, diretor de vendas, passou por muitos projetos. E eu queria entender um pouquinho dentro dessa primeira fase, vamos assim falar, antes dessa primeira fase, depois a gente vai entrar na tua atual situação do WTC, né? Qual que foi o maior desafio do Milton, né, dentro desse processo de construção de carreira? Foram alguns, cada um em determinado momento com um papel muito importante. Então, eu vou tentar comentar alguns aqui, né? Porque é difícil eu te dizer aquele que esse foi o maior, porque cada um teve um peso para determinado aprendizado. Então, o primeiro foi a decisão de pivotar minha carreira. Eu me formei em tecnologia e fui para a área de vendas. Então, esse momento foi desafiador e mexeu comigo. Eu tinha 22 anos e já me trouxe o senso de responsabilidade para me trazer para o mundo real, para dizer, olha, de fato, é um defeito de escolhas e você está fazendo uma escolha importante. E vai ter que tocar essa escolha, né? Então, já me trouxe para uma realidade que com 22 anos, normalmente, hoje não se tem. Até hoje eu tenho alguns jovens mais precoces, mas naquela ocasião era difícil encontrar isso. Mas me trouxe um aprendizado. Então, por vários momentos naquela época, me questionei se eu tinha tomado a decisão certa, principalmente nas dificuldades, né? Então, peguei uma carteira de prospecção, de vendas, que não era
não era, assim, o meu dia a dia era sentado na frente de um computador pensando em solucionar problemas através de linhas de código. E assim, era muito real o que a gente vê em filme. Eu acordava de madrugada com insights de problemas e escrevia no papel algoritmos para poder tentar resolver no dia seguinte e voltava a dormir. Então, eu saí de uma realidade e mudei para outra completamente diferente. Então, esse foi um grande desafio que eu tive que encarar e me lembrava a todo momento que tinha sido uma escolha minha. Né? Não, vamos firme, vai firme, foi uma escolha tua, então vamos nessa. Não que eu não pudesse voltar atrás, mas naquele momento eu decidi me manter. Outro ponto marcante, desafiador, foi para ser gestor, não, ainda antes teve um que foi me mudar para Curitiba, saindo da área de publicidade, indo para uma área de vendas ainda, abrindo negócio, mas para turismo corporativo. Então, me exigiu, eu morei sozinho, não tinha escritório, era home office. O desafio era me manter focado no que eu tinha que fazer, com muita disciplina. Imagina, eu estava com 27 anos, solteiro, uma grana relativamente boa, morando sozinho na capital. E tendo que tocar o escritório da empresa sozinho. Não tinha bater ponto, não tem nada. Então, é home office. Então, outro desafio grande. Disciplina, foco, reunião, sempre marcando a primeira reunião 8h30 da manhã, ou 9 horas no máximo, da parte da manhã, e a primeira da parte da tarde, 2h30 da tarde, para te tirar de casa, te tirar do home office e fazer você ir para a rua. Foi 1 ano trabalhando isso, aonde eu aprimorei a questão de timesheet, de gestão de tempo, de disciplina, de planejamento estratégico e de CRM, de mapeamento de mercado. Então, foi muito importante esse ano com esses aprendizados. Em seguida, outro que eu entendo ser bem impactante foi a da gestão de pessoas. Que aí foi receber 27 pessoas, né? O jornal a empresa estava numa situação extremamente delicada de faturamento, delicada de imagem junto ao mercado e delicada internamente com os colaboradores. Então, foi um trabalho de transformação com muito suor, só não sangue, mas lágrimas, muitas delas. Aonde eu me dediquei praticamente 2 anos, dando treinamento aos sábados, era uma dedicação muito intensa, com um apoio muito grande do diretor executivo naquela ocasião, onde nós transformamos o jornal, pelo menos pelo âmbito de vendas, com um prejuízo bem grande. Depois de 2 anos, ele passou a pelo menos conseguir pagar suas contas mensalmente, sem ficar no vermelho. Então, foi um grande aprendizado. Eu passei a ter aí, né, gestão de gente, gestão de pessoas, lidar com pessoas. Até então, era eu, no máximo, um assistente de vendas. Então, a minha automotivação, eu tocava e batia minhas metas. Agora, eu tinha um time de 27 pessoas para entregar aquilo que eu tinha que entregar, né? Então, aí vem convencimento, motivação, liderança, meta, reuniões de gestão recorrentes, pauta, uma série de coisas que até então não faziam parte do meu universo. Então, outro desafio bem interessante, foi muito bacana, eu amadureci muito dos 27, eu estava com 30 anos quando isso aconteceu. Dos 30 aos 32 anos, eu perdi boa parte dos meus cabelos, que já não existem mais, porque, imagina, 27 pessoas na sua mão, suas famílias, você sai de um cenário para Y, para um X, com muito mais responsabilidade. Mas foi fundamental para me preparar para ir para Natal. E aí entra outro desafio que também foi muito interessante. Eu tomei uma decisão que impactou minha vida pessoal e profissional e me levou para uma empresa, numa região, com uma cultura completamente diferente. Aqueles que estão nos ouvindo e já tiveram a oportunidade de morar em outras cidades, outros estados, de preferência muito distantes, próximos, eles já têm as suas peculiaridades, mas distantes ainda mais. Então, eles sabem, essas pessoas entenderão o que eu vou dizer. E aquelas que não tiveram oportunidade, se tiverem, façam, é muito enriquecedor.
eu cheguei em Natal eu estava assim, voando na ponta dos cascos, entregando muito. Então, eu cheguei lá com um desafio. Meu desafio para a InterTV era aprimorar o planejamento estratégico e trazer a emissora para um patamar de vendas maior do que ela já vinha entregando nos últimos 5 anos, que já era bom, né? Então, a minha ida para lá não é porque o gestor anterior tinha feito um mau trabalho, não, ele fez um ótimo trabalho, foi promovido, por isso que abriu a vaga, a cadeira. Então, era um desafio de aprimorar. Só que culturas diferentes, né? Então, eu cheguei com muita vontade de fazer a coisa acontecer, com um modelo de trabalho do Sul, que é diferente do modelo de trabalho do Nordeste. E não é melhor ou pior, é diferente. Então, o meu desafio foi entender a cultura de lá, para não perder as pessoas, a equipe. Eu cheguei em um determinado momento, quando, após 3, 4, 5, 6 meses de trabalho, ter a sensação de que eu perderia o time todo. Porque eu estava, né, numa linguagem executiva, eu estava tratorando as pessoas, eu estava, né? E aí eu recuei, tive que fazer um trabalho de coaching, entender um pouco isso, e busquei aí uma mescla entre a cultura deles e a cultura do Sul para criar um híbrido, para aproveitar o de melhor deles, o de melhor nosso. E aí, eu tenho certeza que quando eu consegui fazer isso, eles guardaram os meus vuduzinhos e jogaram fora, porque eu tinha certeza que eles tinham lá na mesa deles. Excelente. Eu tinha certeza, absoluta. A gente vai voltar nesse ponto depois aí, Milton. Acho Tá que é bom. legal a gente aprofundar um pouquinho nessa questão, né? E achei legal que tu comentou um negócio sobre diferença de cultura, né? Eu também tive a oportunidade de morar um pouco fora, né? Eu morei 7 anos em Rondônia, né? Eu sou natural de Florianópolis e hoje já estou há quase 12 anos em Curitiba já, né? Então, a gente acaba tendo um pouco desse trânsito e a gente consegue observar que, de fato, as culturas são muito distintas, né? E essa adaptação à cultura, ela é muito importante até pela forma com que a gente precisa conversar, como é que a gente trata, né? E isso vai estar conectado também muito a esse nosso bate-papo que a gente está conversando aqui, está começando, né? Mas qual que é o impacto disso na nossa gestão, na nossa cultura, na cultura das empresas, né? De como é que a gente trabalha isso também. Mas vai lá, termina para nós lá, vamos lá. Passado esse desafio, deu tudo certo, eu mantive as pessoas, eu consegui, né? Não mantive, eu consegui reter as pessoas, trazer para um compromisso e um propósito que faziam mais parte do meu e do deles, uma coisa mais híbrida, e funcionou muito bem, a gente entregou muito bem durante os 5 anos que eu estive lá com eles. E aí, o outro desafio foi, após ter sido escolhido no assessment da Gazeta do Povo, ser o diretor comercial, liderar o processo de pivotagem do modelo de negócio, de digitalização. Esse, eu não sei se é o mais recente, se por ele ser o mais recente e a nossa memória acaba amenizando as dificuldades, né? Então, aquele primeiro desafio lá de trás, com 27 anos, me parece hoje que não é tão grande. Mas é que a memória da gente acaba sendo seletiva, né? A gente acaba tirando um pouco o peso daquela época, e que bom que é assim. Mas esse último foi, na minha opinião, então, se pudesse escolher o maior, que aí é mudar o modelo de negócio, mudar a forma de atuar com novos produtos, criar novo conceito, novo argumento de vendas, novo material de vendas, tudo isso com o avião andando. Não tinha esse negócio de parar. E aí o meu desafio era fazer com que o Vale da Morte fosse o menor possível e buscar reter os talentos, não perder os talentos no processo de transição que foi, e acredito que ainda esteja sendo, a Gazeta está numa luta grande aí de se posicionar, vem conseguindo, felizmente, eu torço muito pela Gazeta do Povo, mas certamente ainda está desafiador, que é sair do modelo do impresso, ir para o digital, modelo de assinatura e não pautado na
na monetização única e exclusiva da publicidade, trazendo um peso maior para a assinatura como financiador do modelo de negócio. Então, foi toda uma transformação, foram 2 anos intensos deste trabalho, com muito aprendizado, muito aprendizado. Aí o resto dos cabelos caiu nessa época. E aí foi quando eu entreguei em 2018, né? Daí, então, o desafio atual, ele está, né? Eu mudei um pouco a minha área de atuação, mais estratégico, mais amplo, não somente na área de vendas. Confesso que esse eu me tiro um pouco é desafiador, mas o da Gazeta foi mais. É uma visão um pouco diferente, né, Milton? Conta para nós um pouquinho o que é o WTC, talvez para as pessoas que estão assistindo aqui com a gente conhecer um pouquinho mais do World Trade Center. Claro, claro. Bom, o World Trade Center é uma associação internacional de empresas. Nós estamos no guarda-chuva do WTCA, né, World Trade Center Associations em Nova York, que nasceu na década de 60 pela família Rockefeller, por uma vontade que eles tinham, de organizar os negócios da própria família e ampliar os negócios, não só organizar, gerar mais negócios, gerar riqueza, gerar prosperidade através do associativismo. Eles entendiam que fazer negócios no mundo deveria ser tão fácil quanto fazer do outro lado da rua. Então, eles criaram essa marca, eles construíram todo um ecossistema em torno do World Trade Center, e aí você tem as famosas 2 torres, né? Que foi um primeiro grande movimento do World Trade Center, como uma tangibilização desta associação, desse business club, desse clube de negócios. E hoje, a marca está presente em 90 países, 326 cidades. Cada cidade tem o seu World Trade Center. Então, não tem 2 World Trade Centers Curitiba, por exemplo. É exclusivo para cada cidade. E cada uma dessas, vamos dizer assim, marcas, né, do World Trade Center espalhadas, trabalha para a prosperidade dos negócios internacionais, dos próprios associados e também do ecossistema onde elas estão inseridas. Um exemplo aqui no Sul, né, nós somos... O Josias é detentor da licença de Curitiba, de Joinville e de Porto Alegre. Nós trabalhamos basicamente em 3 pilares aqui, nessa linha, né, de prosperidade e geração de negócios. O primeiro é de real estate. Então, nós ainda não temos um grande complexo imobiliário chamado World Trade Center aqui em Curitiba, Joinville ou Porto Alegre, mas estamos num trabalho de prospecção. No Brasil, você tem em São Paulo, né, o World Trade Center de São Paulo, que é uma gestão separada da do Sul. Cada marca tem a sua gestão, né? Aqui as 3 são do Josias, como dono, e em São Paulo um outro grupo que cuida de lá. E no real estate, a gente trabalha com a parte de hospedagem, né? Atração de empresas, então tem parte dos escritórios comerciais, e business club, clube de negócios que trabalha muita reunião dos diretores, empresários, executivos, para aquisição de conhecimento, geração de negócios entre eles, enfim. Esse é um pilar. O outro pilar é de projetos internacionais, de negócios internacionais. Dentro da rede, nós recebemos de outros World Trade Centers a vontade de empresas, né, de fora do Brasil que querem vir para o Brasil. Então, a gente chama de inbound, ou seja, todos os World Trade Centers têm os seus associados, e esses associados que queiram vir para o Brasil manifestam o seu interesse na plataforma do WTCA, e nós, aqui no Sul, temos acesso a esse Business Desk e podemos avaliar que projetos a gente pode ajudar fazendo um soft landing para vir para cá, ajudando essa empresa para vir para cá. E monetizamos em cima desses projetos. Temos os projetos internacionais de outbound, aí são missões que nós fazemos também de levar empresas brasileiras aqui, os nossos associados do Sul, para fora do Brasil, para eles terem acesso a oportunidades internacionais e ajudá-los na internacionalização dos seus negócios.
Isso também nós monetizamos, então são os projetos de outbound. Então, projetos internacionais, inbound e outbound. Esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar, Business Club também, como a maioria dos outros WTCs no mundo tem, que é um modelo de associativismo que nós reunimos empresários, C-levels, diretores, que têm interesse em adquirir conhecimento através, né, de Learn from Experts, e aí o WTC promove as palestras, de troca de cases, troca de experiências entre os membros, para ganho de velocidade de decisão, de diminuição de custo, enfim, uma série de benefícios, né, nesse sharing entre os membros, e também geração de negócios entre os membros. Então, a gente cria uma atmosfera que reúne empresários e empreendedores, C-levels, diretores, para discutir suas dores, discutir as oportunidades, e fazemos isso em reuniões que nós trazemos esses membros por temas. E aí nós criamos o nosso programa WTC de competitividade, que lida com muitas dores desses executivos. Então, nós reunimos esses profissionais periodicamente para discutir sobre como aumentar a competitividade das suas empresas e deles mesmos. Então, em resumo, uma associação internacional de empresas presente aí no mundo todo, que trabalha em prol de geração de negócios para os seus membros e para o aumento de prosperidade das regiões que estão inseridas em 3 pilares: real estate, projetos internacionais e o Business Club. Excelente, cara, muito legal. Milton, queria conversar contigo um pouquinho. O que é sucesso para você? Depois de ter passado por todos esses cargos, né? Chega a um cargo de diretor de um grande grupo econômico, está hoje como diretor executivo do WTC. O que é sucesso para o Milton Fabrício? Sucesso para mim eu me considero uma pessoa de sucesso. É ter a sensação de que o que você construiu na sua carreira profissional ajudou as pessoas, que dentro de uma balança entre ganhos e perdas, os ganhos sejam mais pesados, né? Porque a gente acaba sempre tendo perdas no meio do caminho, inevitável isso. Então, eu tenho um sentimento muito positivo de que eu contribuí nessa minha jornada e ainda posso contribuir, ainda quero contribuir, conciliando com a vida pessoal. Eu sou uma pessoa extremamente feliz no meu casamento, como pai, extremamente desafiador, né? Marido, pai e profissional. São 3 pratinhos de tantos outros que a gente tem, né? Então, você tem o pratinho da vida espiritual, o pratinho da saúde, da vida física, você tem o pratinho da família, o pratinho do negócio, o pratinho de pai, o profissional, que você tem que deixar todos em movimento. E o sucesso para mim é isso, buscar esse equilíbrio de deixar esses pratinhos em movimento, com a sensação de que você está contribuindo com a sociedade, com as pessoas, com um mundo melhor, numa linha, seja no seu pequeno espaço, uma amplitude maior. Para mim é isso. Milton, última pergunta talvez aqui, mas também deixo aberto para você. Eu queria entender se o Milton tem algum legado que gostaria de deixar para as próximas gerações, pessoalmente. Eu tenho, sim. Eu recentemente, né, fiz um curso de mentor coaching e dentro de vários conhecimentos a gente trabalhou essa questão de missão, propósito e legado. E me provocou a pensar sobre isso. E eu tenho uma sinalização, né? Porque eu acho que a gente vai amadurecendo essa questão do legado, mas hoje eu me sinto um pouco mais confortável em dizer que eu gostaria muito de ser lembrado por uma pessoa que sempre buscou provocar nas outras pessoas o potencial que essas pessoas têm, trazer à tona a capacidade que as outras pessoas têm e que algumas vezes não sabem, muitas vezes não sabem. Então, numa conversa no dia da minha passagem, né, desse plano para o outro, entre os amigos, entre os familiares, eu ficaria muito feliz se eles pudessem dizer
das minhas peripécias, obviamente, darem risada do passado e das bagunças que fizemos, das coisas que fiz de errado e que eu aprendi, mas também disserem, olha, o Milton sempre buscou o melhor de dentro das pessoas para que elas pudessem fazer o que elas queiram, o que elas gostariam de fazer. Numa linha de tipo, ouvir as pessoas sobre as suas vontades, sobre os seus desejos, sobre a questão da felicidade. Tem muita gente infeliz. Se eu puder ajudar essas pessoas a serem um pouco mais felizes, pelos conceitos que elas têm delas sobre felicidade, eu vou ficar muito feliz. O Milton sempre nos pôs para cima, o Milton sempre nos lembrou de como a gente tem condições de fazer aquilo que a gente quer. Eu me lembro que contei para ele que eu estava passando por uma situação difícil e que ele, numa conversa de 2 ou 3, de 30 minutos, a gente bateu um papo e eu saí tão energizado de lá que, puxa, aquilo mudou a minha vida, eu passei a encarar de forma diferente, superei a minha dificuldade e foi ótimo. Se eu conseguir gerar essa frase como legado para algumas pessoas, sem nenhuma pretensão de serem muitas, mas algumas, eu já vou ter um sentimento de que eu cumpri a minha missão aqui neste plano. Muito legal, cara, muito legal. Eu acho que isso está muito conectado com um pouco do nosso objetivo também do Instituto, né? Que é gerar essa troca de experiência, que é passar esse conhecimento, né, de pessoas que já chegaram lá, que tiveram essa condição, né? E não estou dizendo que o caminho foi fácil, teve caminhos muito tortuosos aqui, de conversas que a gente teve, pessoas que começaram do nada, nada mesmo, assim, tem casos de garçons que viraram grandes executivos, CEOs de empresas, né? Então, assim, é super legal a gente ver que a gente está numa situação, não quer dizer que a gente é, né? Acho que isso é muito, muito forte. E o que a gente tem tentado buscar dentro do Instituto é exatamente isso, mostrar para as pessoas que é possível, mostrar para as pessoas que, independentemente da jornada, de onde ela está, do espaço da jornada que ela está, ela pode chegar lá, né? E claro que existe uma metodologia, existe um caminho, existe muito estudo, acho que comentou muito bem aqui, né? O papel da educação é fundamental nesse processo, e a gente vê que essa troca de experiência é um pouco do que a gente pode dar, né? Nós, como executivos, poder doar um pouquinho do nosso tempo, eu acho que esse é o papel também, como é que a gente doa um pouco do nosso tempo para que essas pessoas elas entendam como foi a nossa jornada, o que a gente aprendeu durante esse processo, né? Os principais erros, os principais acertos, compartilhar um pouquinho desse caminho, né? E a gente fica muito agradecido, Milton, por ter aceito o nosso convite, conversado um pouquinho com a gente, né? Contado um pouquinho da história do Milton, né? Toda essa passagem, essas grandes evoluções aí. Também, eu acho que não só de carreira, mas pessoalmente também, né, Milton? Acho que de aprendizado que tu teve. E a gente fica muito feliz. Eu deixo aberto para te quiser dar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Claro. Bom, eu que agradeço a oportunidade, Diogo. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho, pelo objetivo que você está buscando aí com o Instituto. Conte comigo para outras oportunidades que você entender que eu possa contribuir. E como mensagem final, além de agradecer, é de incentivar esse tipo de situação para quem também nos ouve, né? E quem nos ouvirá. Uma coisa que a gente vem aprendendo, que eu venho aprendendo no curso do Mentor Coaching, nesses aprendizados que eu tenho buscado, é que todo mundo tem o que aprender e todo mundo tem o que ensinar. Quando você compartilha experiência, e longe de arrogância, é apenas compartilhar sua história de vida, compartilhar sua experiência. Algumas pessoas vão capturar 30 segundos da nossa conversa de 2 horas. Outras 2 minutos, outras até vão ouvir uma conversa mais longa. E isto ajuda a construir uma sociedade melhor para as novas gerações. Então, eu só tenho a agradecer e parabenizar e me colocar à disposição para todas as outras oportunidades que você achar que eu possa contribuir neste caminho que você está trilhando. Parabéns e muito obrigado. Tamo junto, querido. Muito obrigado, viu? Agradecido. Vamos lá!